Olá, bom dia. E o tema de hoje é a Lei número 10.639/2003 e o ensino de História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira. E o objetivo da nossa aula de hoje é analisar a implementação da Lei número 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira no Brasil, no ensino público e privado do país. E a nossa aula de História está começando. Vamos lá? Muitos são os desafios enfrentados pelos educadores ao lidar com determinados assuntos nos currículos escolares. Um deles é o tema sobre História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira. Desse modo, a intenção desta aula é discutir o porquê de a inclusão desse último tema nos currículos. Além disso, por que esse tema ficou por tanto tempo invisível? Por que esse tema ficou tanto tempo invisível? Qual a importância de se estudar a história e a cultura afro-brasileira? A Lei número 10.639 foi regulamentada e implantada em 2003, estabelecendo as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e sua importância liga-se, sobretudo, ao combate ao racismo no país e à promoção da justiça social a partir da valorização da cultura afro-brasileira tão silenciada no ensino escolar. Antes de sua promulgação, em 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNS introduziram no ensino os conteúdos de história africana e definiram como tema transversal a pluralidade cultural. A pluralidade cultural. Entre aspas. E a educação com vistas a estimular a convivência entre práticas culturais diferenciadas para a tolerância e respeito às diversidades, sejam elas culturais, linguísticas, étnico-raciais, regionais ou religiosas. Foi durante a última década do século XX que as noções de diversidade cultural e identidades étnico-raciais entraram em debate para sua inserção nos currículos escolares, especialmente na área de História. A diferença com a aprovação da Lei nº 10.639/2003 é que houve um desenvolvimento direto das políticas de ação afirmativa na área educacional em relação aos afrodescendentes, no sentido de oferecer uma proposta na área da educação. A demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade. O tema sobre a diversidade cultural brasileira é algo que merece destaque. Faz parte do senso comum a ideia de que as três raças, o índio, o branco e o negro, se dissolveram e originaram a cultura brasileira. Isso é tão difundido nos materiais didáticos e no ensino como um todo que é comum cair na armadilha de promover a neutralidade das diferenças culturais, ou seja, a noção de cultura sendo trabalhada muitas vezes como algo uniforme, estático e ainda com a subordinação de uma cultura sobre a outra. Nesse sentido, é necessário formular o problema de outra forma. O tema da pluralidade cultural deve ser percebido de maneira dinâmico-histórico, e a cultura como um processo baseado em construções históricas
e identitárias. Assim, a diversidade cultural deve problematizar as multiplicidades culturais e, no ambiente escolar, essas noções devem buscar enfatizar que não existiram grupos culturalmente fechados na sociedade brasileira e que as identidades culturais são construções historicamente datadas. Sobre as identidades negras e ou afro-brasileiras, um dos pontos de partida das diretrizes é questionar as continuidades e descontinuidades da herança africana no Brasil, além de dar enfoque às iniciativas e às organizações negras em diferentes momentos históricos, principalmente ligando-os à história local. Outro ponto interessante são as experiências de vida de personagens negros e a diversidade de possibilidade desses sujeitos históricos, seja no período escravista ou no pós-abolição. Desse modo, existem várias estratégias e recursos para trabalhar com a abordagem das histórias e culturas afro-brasileiras em sala de aula. O importante é demonstrar a diversidade de experiências dos afrodescendentes ao longo da história. Para Verena Albert, é necessário colocar em xeque a homogeneização em relação ao negro ou escravo. Assim, é preciso enfatizar a diversidade de experiências de ser negro, contrapondo, por exemplo, as imagens recorrentes do escravo como vítima, que ilustram muitos materiais didáticos, imagens que mostrem africanos e seus descendentes como sujeitos históricos, mesmo que escravizados. Outro ponto central que Verena Albert trata é sobre evitar que o estudo da história das relações raciais fique limitado no currículo às datas como 13 de maio ou 20 de novembro. A proposta é pensar na inclusão do tema em todo o currículo escolar e na chamada História Nacional. Assistimos nos últimos anos às mudanças proporcionadas pela implementação da Lei nº 10.639/2003, para além das transformações curriculares para uma educação inclusiva para os negros e a contribuição para práticas educativas com vistas à igualdade étnico-racial. Institucionalizado em forma de lei, uma importante bandeira de luta do movimento negro tornou obrigatório o ensino de História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar. A diversidade cultural brasileira em seus intercâmbios e trocas culturais deve evidenciar a experiência negra para que as desigualdades raciais sejam aniquiladas em nosso país. Então, a diversidade cultural brasileira, pessoal, em seus intercâmbios e trocas culturais, ela deve evidenciar a experiência negra para que as desigualdades raciais sejam aniquiladas em nosso país. No que trata a implementação dessas diretrizes, ainda existem dificuldades, barreiras e preconceitos muito mais ligados à história das relações étnico-raciais no Brasil. Afirmar a memória e a identidade negra é algo ligado com a superação do racismo, sendo essa uma questão central colocada à sociedade brasileira da escola ao currículo. Veja mais sobre o fato de que, em 2008, a Lei nº 11.645 alterou a Lei nº 10.639, ao estabelecer a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Está disponível no YouTube. Está disponível no site
www.planalto.gov.br. Acesso em 21 de outubro de 2013. E assista, pessoal, a entrevista da professora doutora Marina de Mello e Souza, da Universidade de São Paulo, sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Agora sim, está disponível no YouTube, www.youtube.com, acesso em 21 de outubro de 2013. Então, pessoal, por que dessa lei número 10.639? Ela foi promulgada, ela foi regulamentada e implantada em 2003, estabelecendo as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. A sua importância liga-se, sobretudo, ao combate ao racismo no país. Então, essa lei, né, 10.639, ela foi regulamentada e implantada em 2003 com o objetivo do combate ao racismo. Por isso que foi criado essa lei, por isso que foi implantado essa lei. Tá, pessoal? E a promoção da justiça social a partir da valorização da cultura afro-brasileira, tão silenciada no ensino escolar. E é obrigatório, viu? Todos os professores ensinarem a história da África, tá? A diferença com a aprovação da lei número 10.639/2003 é que houve um desenvolvimento direto das políticas de ação afirmativa na área educacional em relação aos afrodescendentes. Tá? Então, pessoal, depois que foi promulgado essa lei de número 10.639/2003, foi obrigatório nas escolas terem o ensino da história da África. Então, depois que foi implantado a lei 10.639/2003, foi obrigatório o ensino da história da África nas escolas. Se eu não me engano, tá, pessoal? Então, é por isso que, né, foi implantado essa lei. Se eu não me engano, foi implantada essa lei não só para combater o racismo, mas para que todas as crianças, jovens e adolescentes tivessem o aprendizado da história da África. Então, depois que foi implantada a lei 10.639/2003, foi obrigatório, se eu não me engano, foi obrigatório o ensino da história da África no Brasil, nas escolas tanto públicas como privadas e particulares. Então, acabou a nossa aula, eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!